Educar é impregnar de sentidos tudo aquilo que fazemos. Esta fala do grande Paulo Freire tem um significado muito importante para o mundo da educação, para a história da educação. Talvez essa frase transcenda até a compreensão mais complexa que nós temos de ensinar produzindo sentidos. Há anos atrás, eu tive uma oportunidade de ouro de construir uma formação continuada para professores de São Tomé e Príncipe, África. A minha passagem pela África, a minha passagem por São Tomé e Príncipe, por 90 dias, foram 3 meses, renovou as minhas convicções da importância da educação que produza sentido, que promova a transformação, da educação emancipadora. Eu tive a sorte de trabalhar na mesma sala de aula que Paulo Freire trabalhou em São Tomé e Príncipe, quando, no Brasil, já mal visto pela ditadura, nos idos dos 70, Paulo Freire se exilou em alguns países, mas, sobretudo, doou o seu trabalho a alguns países de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Mas foi em São Tomé e Príncipe que ele fixou residência. Então, nos idos de 1975, o Freire morou em São Tomé e Príncipe. E vejam que 20, 30 anos depois, quando na minha visita a São Tomé e Príncipe, os ensinamentos de Paulo Freire ainda continuavam absolutamente vivos. Os alunos, à época de Paulo Freire, que é a época em que eu estive em São Tomé e Príncipe, estavam no comando do país. Estavam em secretarias de educação, estavam em organismos internacionais, como o Banco Mundial, a sede de São Tomé e Príncipe. Já eram senhores de idades até bem avançadas, mas que a todo momento traziam de volta, evocavam os ensinamentos de Freire. Porque a preocupação de Paulo Freire, para além de ensinar as letras e os números, para além de alfabetizar os adultos, Paulo Freire alfabetizava para a vida. Paulo Freire trabalhava na perspectiva dos letramentos como prática social. Essa convicção é reforçada por reencontrar ex-aluno de Paulo Freire, trouxe de volta na minha vida uma convicção muito antiga, de que se 10 vidas eu tivesse, eu seria professor em todas elas. Porque a marca que deixa um educador, a marca legítima da construção de uma cidadania, ela fica para sempre, ela atravessa décadas, quiçá séculos. Mas isso não começou aí, na minha vida, essa convicção de que educar precisa da produção de sentidos, porque senão não faz absolutamente nenhum sentido. Pode parecer redundância, mas aquela educação que fica na superfície dos conteúdos não faz nenhum sentido na vida dos sujeitos, sobretudo aqueles que estão excluídos da sociedade. Então, nesse sentido, quem educa precisa se perguntar todo dia: por que eu estou na educação? O que é educar? O que é ensinar? Mas precisa perguntar também, do outro lado dessa moeda, o que é aprender. Como se aprende? Por que se aprende? Quando nós buscamos e indagamos essas perguntas, nós começamos a provocar uma produção de sentidos. A importância de nos perguntarmos o tempo todo, evocarmos e instigarmos essas questões, renova diariamente a clareza que o educador deve ter, qual o verdadeiro sentido do ato de educar. Para que sociedade nós educamos? Para que mundo nós educamos? Se é para um mundo do capitalismo, da competitividade, ou se para um mundo mais humano. O professor Fernando Luiz Gonzalez Rey, o pai da teoria da subjetividade, já nos ensinava que a aprendizagem não é uma reprodução objetiva dos conteúdos que são dados dos processos de ensinar e aprender. Ao contrário, as aprendizagens
são produções da nossa subjetividade, que tem a marca singular do sujeito que aprende dentro do seu contexto social, histórico e cultural. Desde Edgar Morin, nós sabemos que educar é aprender a conviver com a incerteza. A teoria da complexidade nos dá algumas pistas que dialoga com a pedagogia freiriana, dialoga com a teoria da subjetividade e, sobretudo, dialoga com os tempos sisudos que vivemos hoje. Precisamos entender que o conhecimento é um produto altamente perecível. Por isso que ele precisa produzir sentidos, pois senão ele será absolutamente descartado, não se integra à bagagem do nosso conhecimento e aí nós caminhamos para a barbárie. A educação com sentido, como diria Paulo Freire também, quando falava da amorosidade do ato de educar, a educação com sentido é aquela que fala a nossa alma, que fala ao nosso íntimo. Informação não é conhecimento. A escola está cheia de informação, está vazia de conhecimento. Para acumularmos informação, nós não precisamos da escola. Todavia, nos dias de hoje, a televisão, muito mais até do que antes, a televisão hoje derrama conhecimento nos nossos lares. Para além da televisão, as mídias sociais, os computadores de mão, os tablets, a internet. Então esses meios, essas novas mídias já fazem, trazer o conhecimento para os nossos lares, para os nossos jovens. Mas pensando numa educação transformadora, o papel do professor nos dias de hoje é fazer essa transição do conhecimento, da informação para o conhecimento. Transformar informação em conhecimento é dar sentido àquilo que fazemos, como já reclamava Paulo Freire. Uma educação que produz sentidos é aquela que diz que errar não é errado. É aquela que, quando almeja que o aluno deve amar a escola, pelo contrário, favorece situações para que a escola antes ame o aluno. É muito difícil nos seduzirmos por aquilo que não nos ama, para aquilo que nós desconfiamos que não nos ama. José Pacheco, o idealizador da Escola da Ponte, já nos ensina também com muito vigor e nos alerta que nós educamos crianças neste século XXI com professores do século XX e com paradigmas do século XIX. E essa realidade absoluta, ela precisa ser transformada. E essa transformação passa pela clareza do papel do professor. Passa necessariamente por aquelas perguntas às quais me referi ainda há pouco, que precisam ser repetidas diariamente no ofício do professor, da professora. Porque nos dias atuais, o conhecimento e não a informação, o conhecimento ele precisa ser relevante, precisa integrar o projeto de vida de quem ensina e de quem aprende. Na minha vida, nas minhas memórias afetivas de escola, por isso que digo que a importância que os professores tiveram na minha vida, inclusive favorecendo, implicando na minha escolha profissional, que fizeram a diferença, e eu digo muito mais, que me salvaram, me incluíram socialmente, é essa educação a educação que produz sentido. O convívio com esses professores, que na verdade eram os meus ídolos, se transformaram nos meus ídolos, me fazem a cada dia renovar a convicção de que se 10 vidas eu tivesse, eu seria professor em todas elas. Claro, tive aulas monótonas, tive aulas que conferíamos o letárgico passar das horas dos ponteiros do relógio. Tive professores que não se interessavam pela vida dos alunos, que não se interessavam em saber quem eram os seus sujeitos e não se interessavam em favorecer condições para a ascensão social, para a inclusão social
daqueles meninos de escola pública. Mas, por outro lado, tive professores que saíam da sala de aula e a aula continuava sem eles. Professores que, ao final do dia, saímos da escola, mas a aula ia com a gente. A aula continuava para sempre. Tive professores cujas disciplinas não eram disciplinas curriculares, era disciplina para a vida. Professores que não se limitavam a ensinar lição, mesmo porque lição é leggere do latim, que é o mero ato de ensinar a ler. Leggere, lição é ler. E por sorte tive professores na escola pública que, para além de ensinar a ler, ensinavam a viver, como Paulo Freire já falava nessa perspectiva dos letramentos enquanto prática social, de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Tive aulas que não saíram de mim até hoje e certamente não hão de sair de mim até hoje. Aulas que me seduziam e, por me sentir seduzido, eu retribuía aquele amor que tinha pelas aulas até hoje. Tive aulas inesquecíveis, tive aulas apaixonantes, tive aulas inspiradoras. De novo, Pacheco nos lembra que isso é importante ressaltar, sobretudo quando falamos da importância da formação continuada de professores nos tempos atuais. Então ele diz que o professor não ensina aquilo que ele sabe. O professor ensina aquilo que ele é. Então vejam a crucial diferença dessa postura do profissional da educação que quer ver o mundo transformado, que quer ver o mundo mais inclusivo, que quer ver o mundo mais amoroso. Pensar uma educação produtora de sentidos nos custa muito caro, porque é preciso que a gente vá para além do trivial, para além da leitura repetida das páginas encebadas dos velhos manuais de pedagogia. Requer uma transformação constante, um estudo constante e requer, sobretudo, o posicionamento enquanto engenheiros de utopias, arquitetos de sonhos, como os professores que eu tive e certamente como os professores que você que está aí me assistindo agora, certamente os tem orgulhosamente nas suas gavetas da memória, nos cantinhos, nos recônditos mais afetivos da memória. Nos dias de hoje, a postura do profissional que quer imprimir essa marca definitiva na vida desses sujeitos requer entender que a aprendizagem não pode se sustentar apenas na sua dimensão cognitiva. Sobretudo pensar que somos sujeitos singulares, mas somos sujeitos complexos, feitos de muitas outras dimensões que não a meramente cognitiva. As aprendizagens descartadas das nossas vidas foram as aprendizagens que não produziram sentidos porque eram meramente memorísticas, eram feitas para atender uma demanda de um conhecimento pontual e logo depois a gente descartava. Produzir sentidos é também pensarmos numa escola saborosa. Sabor é o mesmo que saber no latim. Sabor e saber têm a mesma raiz etimológica, sapere. A aula tem que ser saborosa, mas ainda as aulas, as escolas precisam ser apetitosas. Apetite também na sua origem romana, no latim, appetitus, com 2 T's, indica para além do saber, para além do sabor, o desejo. Apetitos na sua origem, numa tradução grosseira, é desejo que arde, desejo ardente, o que é diferente de fome. Aliás, Adélia Prado, a belíssima poetisa mineira Adélia Prado, já nos lembrava um belíssimo poema que eu não quero faca, eu não quero queijo, eu quero é a fome. Então, na medida em que a gente favorece o desejo ardente de aprender, a gente procura é a fome, a gente não procura a faca, a gente não procura o queijo. De que adiantaria ter a faca e o queijo na mão se nós não tivéssemos a fome, o apetite, o desejo ardente
pelas aprendizagens, sobretudo as aprendizagens produtivas, significativas, deixando as aprendizagens memorísticas para trás. Comecei com Paulo Freire e é impossível não voltar com ele nessa fala, porque o Freire foi um desses caras que falou muito da amorosidade, da boniteza de ser professor. E nesse sentido, Freire dizia que ensinar e aprender não podem se dar fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Sobretudo pensar uma educação que produza esperança. As esperanças da transformação, as esperanças de um mundo mais digno, onde caibamos todos igualmente. Então a utopia de Freire, que imagino que é e deve ser a utopia de todos nós, os educadores que têm um compromisso social, é pensar que a esperança em Paulo Freire não é de esperar. A esperança é um verbo em Freire, que é de esperançar. Não é de imaginar que algo vai acontecer um dia por geração espontânea. Mas esperançar é lutar, é construir esses espaços de significação. A educação com sentido é aquela, sobretudo, que não permite que nós, os educadores, adormeçamos a nossa alma. É aquela que faz com que nós, educadores e educadoras, não nos entreguemos à indiferença. O educador que se entrega à indiferença, ele já desistiu da dignidade do ato de educar. Não pode ser indiferente. Não pode se encostar nos muros de lamentações e reclamar a vida inteira que não tem condições de trabalho, que é isso, que é aquilo. O educador, o professor que pensa uma educação que produza sentidos, ele, sobretudo, não perde a capacidade de sonhar. A capacidade de sonhar é o que mantém a nossa chama acesa cotidianamente. Eu costumo dizer que, falando de amorosidade por onde eu vou, com os meus cursistas de formação continuada, quer nas minhas palestras, eu costumo alertar que eu não sou profissional da pedagogia da ajuda. Mesmo porque eu não acredito em autoajuda, em manuais de autoajuda. Mas eu me esforço sempre, desde que fiz esse pacto com a educação transformadora, que tudo que eu não quero é que os meus alunos voltem vazios para casa. Tudo que eu não quero é que eles voltem para casa do mesmo jeito que chegaram, que produzam alguma transformação, pequena que seja, a cada encontro comigo, a cada encontro com aquele coletivo da sala de aula e da escola. Precisamos entender que já faz muito tempo que o papel do professor mudou. O professor não pode ser mais aquele que despeja conteúdos que ele sabe de cor. O papel do professor, que é um papel do facilitador, é o papel do provocador até. Quando nós assumimos esse papel de provocador, nós estamos construindo problematizações para que a prática social daqueles sujeitos produzam transformações, comecem a se transformar. O professor nos dias de hoje não pode, absolutamente não pode ser um daltônico cultural, não pode ser um daltônico político. Pelo contrário, se ele assume essa postura, e aí o daltônico cultural, o daltônico político, sobretudo o profissional de educação, muito mais do que aquele profissional que despeja carretas de conhecimento, de informação, o papel do professor hoje é o do problematizador. O professor hoje precisa abandonar o conceito do lecionador. Aquele profissional que diz, eu vou dar aulas. Primeiro que aulas não se dá. Nós nos desvalorizamos muito quando assumimos essa postura de dar aula, de lecionar. Lecionar, inclusive, é uma perspectiva neoliberal. A perspectiva do leggere, a perspectiva da lição. E nesse sentido, não ser um daltônico cultural e não ser um daltônico político exige de nós, educadores, assumirmos posturas. Sobretudo uma postura de sujeitos críticos, ativos, reflexivos e intencional. Porque, sobretudo, nós formamos
nós formamos pessoas, nós formamos sujeitos para a transformação. E por fim, uma educação que produza sentidos nos faz perguntar o tempo todo, de novo, por que ser professor? Mais que isso, por que ser professor hoje? É uma escolha ou é uma falta de opção? Qual o sentido de ser professor hoje? Essa clareza nós precisamos renovar todo dia. Para o que eu estou ensinando? Se eu vejo sentido naquilo que eu faço. Porque o grande mal-estar da profissão docente é exatamente não percebermos os sentidos daquilo que estamos fazendo. Essa conversa vai longe, espero que tenha sido instigadora, espero que tenha produzido o começo de um bom bate-papo. E gostaria de fechar com o grande Guimarães Rosa, que está sempre aí disposto a nos ensinar. Rosa, em Grande Sertão Veredas, cunha uma frase célebre que diz: vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é a fazer outras novas perguntas. E esse rol de perguntas que eu deixei aqui nesse bate-papo, ela serve para que gerem outras perguntas, que gerem problematizações e que a gente realmente busque assumir posturas que façam com que a cada dia a gente renove a convicção de que se 10 vidas tivermos, seríamos professores em todas elas. Eu seria. Você seria? Aproveitando o espaço da nossa conversa, ao longo dos últimos 20 anos eu tenho me dedicado a produzir, como fruto dos meus estudos mais sistemáticos em educação, foram 43 livros, no final desse ano serão 45 livros voltados à formação de professores e à literatura infantil, com a preocupação de construir possibilidades, de pensarmos pequenos cidadãos do futuro. Eu gosto muito especialmente deste livro que se chama Afetividade e Autoestima da Criança. Ele foi fruto da minha tese de doutorado e para quem pensa, para quem concorda comigo com essa perspectiva da educação que produza sentidos, é entender como a criança é constituída em seus afetos, em suas emoções, em sua autoestima. Um outro material que eu recomendo imensamente, esse material já foi fruto do meu pós-doutorado, cujo título é Estratégias Didáticas para Aulas Criativas, lançado pela Papyrus, que muito do que eu coloquei aqui nessa nossa fala está nesse livro. Este outro material eu acho muito fofo, como dizem por aí, é um material que foi produzido, publicado pela Vozes, que se chama Como se tornar um educador de sucesso, mas entendendo o sucesso aqui como a inclusão social, como o rompimento das várias bolhas de pobreza, de exclusão cultural que nós vivenciamos no mundo de hoje. Pensando numa escola mais saborosa, mais divertida, mais amorosa, eu publiquei recentemente também esse livro que se chama Oficina de Ludicidade na Escola. Então fica a minha recomendação. E a literatura infantil, todos os meus livros têm essa linha de pensar não só a fruição do ato de ler, mas também em trazer alguns valores, né, para a discussão na escola com as professoras. Este é um livro muito bonito, de nome A Pipa no Limite do Fio, que fala de limites. Este livro fala de autoestima com as crianças, o besouro e a tartaruga. Este livro fala de amorosidade na família, sobretudo a relação entre mães e filhos. Tem um presente para vocês, é uma história de mãe. Este livro também me é muito significante, ele também fala de identidade da criança e autoestima infantil. Tem Gente Olhando, foi lançado pela Papyrus. Este livro foi lançado em Fortaleza, na editora IMEP, que fala da vida em comunidade, de ecologia, de meio ambiente, que se chama A Assembleia dos Bichos. A Palavra Mágica é um livro muito bonito também que trata de identidade, de afetividade. Para Ser Feliz Todo Dia é um livro que eu escrevi para crianças, mas os adultos têm se divertido muito e têm levado inclusive para as escolas para trabalhar relações humanas, para trabalhar autoestima. E são muitos, né, o fruto que eu tenho deixado como resultado da minha insistência em buscar fazer uma educação mais significativa, mais produtiva, mais amorosa. Eu ajudei a organizar essa publicação sobre ludicidade.
pelo grupo de pesquisa em aprendizagem lúdica na Universidade de Brasília, cujo título é Ludicidade, Desafios e Perspectivas em Educação. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.